Olá, querido irmão, querida irmã, que agora dedica alguns minutos do seu dia para ouvir estas palavras. Que a paz de Deus e a luz de Jesus Cristo estejam neste momento em sua vida, envolvendo o seu coração com serenidade e esperança. Antes de mergulharmos juntos neste tema tão profundo e delicado, eu peço a você, se esta mensagem tocar sua alma, se de alguma forma ela trouxer consolo, compreensão ou clareza, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. A morte é um instante de passagem, mas para muitos espíritos esse momento ocorre de maneira tão sutil que a consciência não percebe que deixou o corpo físico. Quando o desencarne acontece, a alma desperta gradualmente para uma nova realidade. Porém, nem sempre esse despertar ocorre de forma clara. Alguns permanecem ligados ao cotidiano que tinham, acreditando que tudo segue igual. Isso acontece porque a mente espiritual traz consigo o peso de emoções, hábitos e apegos que não desaparecem com o fim da vida material. A alma continua pensando, sentindo e desejando de acordo com o que cultivou na existência terrena. Assim, se alguém nutria forte apego à rotina, às pessoas, aos problemas ou até às preocupações diárias, pode não assimilar que a morte ocorreu. A transição se torna quase imperceptível, como acordar dentro do mesmo sonho. A neblina emocional impede a percepção da nova realidade. Esse fenômeno não é um castigo, mas um estado de confusão natural para quem vive profundamente preso aos assuntos humanos. Reflita um pouco. Você já imaginou como suas emoções influenciam sua própria forma de enxergar a vida? Compartilhe sua impressão nos comentários. As lembranças que guardamos no coração têm força suficiente para moldar nosso estado espiritual após a morte. Emoções intensas, especialmente quando ligadas a pessoas queridas ou a situações marcantes, podem criar um laço tão forte que a alma permanece tentando continuar a vida como antes. O espírito, recém-liberto do corpo, pode voltar aos lugares onde se sentia seguro, tentar falar com familiares ou até repetir gestos da rotina, sem perceber que tudo mudou. A sensação é semelhante à de um sonâmbulo que caminha sem consciência plena do que faz. Apegos afetivos muito densos, como saudade desesperada ou medo da solidão, funcionam como véus que cobrem a lucidez espiritual. A alma tenta permanecer onde acredita que ainda tem responsabilidades, deveres ou vínculos que não deseja abandonar. Esse comportamento é comum entre aqueles que amavam profundamente, mas também entre os que guardavam mágoas, arrependimentos ou conflitos não resolvidos. A emoção aprisiona a percepção e retarda o despertar. Você já sentiu que alguma lembrança te prende mais do que deveria? Comente se isso faz sentido para você. Quando a morte acontece de forma abrupta, como em acidentes ou situações inesperadas, o espírito pode entrar em um estado de choque que compromete sua capacidade de compreender a própria condição. A alma, ainda presa às sensações físicas e emocionais do momento final, continua agindo como se estivesse viva, repetindo gestos, tentando concluir tarefas, procurando pessoas queridas. A mudança é tão brusca que o espírito não reconhece que passou pela transição. É como alguém que acorda de repente e ainda acredita estar dentro do mesmo sonho. Esse impacto emocional é mais intenso em pessoas que viviam aceleradas, preocupadas ou fortemente apegadas ao mundo material. A mente, resistente ao inesperado, continua projetando a mesma vida, mesmo após o desligamento do corpo. Não há maldade ou punição nisso. É apenas uma consequência natural da confusão gerada pela partida repentina. Você já parou para pensar como a vida pode mudar em um instante,
Se quiser, compartilhe essa reflexão com alguém que precise entender o quanto a calma interior é importante. O apego a bens materiais, objetos e conquistas terrenas é outro fator que dificulta a percepção da morte. Espíritos muito ligados ao patrimônio, ao dinheiro ou a responsabilidades materiais continuam tentando controlar e administrar aquilo que já não lhes pertence. A mente continua presa à ideia de posse, como se ainda tivesse obrigações e compromissos no mundo físico. Essa fixação faz com que o espírito permaneça em locais familiares, observando tudo, tentando interferir em decisões ou proteger aquilo que guarda como seu. A alma, incapaz de aceitar a libertação da matéria, desperta lentamente para a nova realidade. A sensação é semelhante à de alguém que não quer deixar a própria casa, mesmo quando ela já não existe mais. O desapego, tão ensinado pelas tradições espirituais, é o caminho que liberta o espírito da ilusão da permanência. Reflita por um instante: há algo material que você sente que te prende demais? Comente se desejar. Sentimentos negativos como rancor, inveja, raiva e medo têm um peso profundo no espírito após a morte. Se a alma parte, levando essas emoções densas, ela permanece energeticamente presa ao ambiente e às pessoas que alimentavam esses sentimentos. Um espírito que nutre ódio, por exemplo, pode continuar perseguindo a pessoa que considera responsável por sua dor, sem perceber que já não está vivo. A vibração pesada mantém sua consciência obscurecida, dificultando o entendimento da nova condição. Já aquele que sente culpa ou arrependimento profundo pode permanecer repetindo mentalmente os mesmos erros, acreditando que ainda pode corrigi-los no plano físico. O espírito continua preso ao passado, como alguém que assiste repetidamente a mesma cena sem compreender que a história já avançou. Essas emoções funcionam como correntes invisíveis que prendem a alma à vida terrena. O perdão, a aceitação e o amor são as chaves que libertam. Você sente que alguma emoção pesada às vezes te impede de seguir em frente? Comente para que possamos refletir juntos. Mesmo quando um espírito não percebe que desencarnou, ele nunca está completamente sozinho. O plano espiritual possui equipes dedicadas a auxiliar aqueles que se encontram em confusão ou desalinhados com a própria realidade. Espíritos amigos, parentes já desencarnados e guias espirituais se aproximam com amor, paciência e serenidade para ajudar o desencarnado a compreender sua situação. Essa ajuda não é obrigatória nem impositiva, ela respeita o tempo de cada alma. A orientação ocorre através de intuições suaves, lembranças que tocam o coração, sensações de acolhimento ou até encontros espirituais em sonhos. Muitos espíritos despertam lentamente, como alguém que abre os olhos após um longo repouso. Outros demoram mais, necessitando de repetidas aproximações amorosas. A assistência espiritual é constante e amorosa, nunca baseada em julgamento. Você acredita já ter sentido alguém te ajudando espiritualmente em momentos difíceis? Compartilhe, se quiser. A oração tem um papel profundo nesse processo de despertar. Quando alguém ora por um desencarnado, mesmo sem saber que ele está confuso ou preso à própria angústia, envia vibrações de clareza, paz e acolhimento. Essas energias alcançam o espírito, suavizando suas emoções e trazendo equilíbrio ao seu pensamento. A prece funciona como um farol aceso na escuridão interna, permitindo que a alma perceba que existe algo além da dor, do apego ou da confusão. Mesmo espíritos que não acreditavam em espiritualidade durante a vida são beneficiados pelas vibrações de amor emanadas por quem os ama. A força da oração não reside na palavra, mas na intenção sincera que nasce do coração. É um gesto simples, mas que alcança distâncias invisíveis. Você costuma orar por quem já partiu?
Comente se essa prática traz paz ao seu coração. Cada espírito tem seu próprio ritmo de compreensão. Alguns despertam rapidamente, percebendo que a vida continua em outro plano. Outros necessitam de mais tempo para aceitar que não estão mais no corpo físico. Esse processo não deve ser comparado, pois cada alma carrega experiências, dores, medos e aprendizados diferentes. A paciência espiritual é essencial para permitir que o entendimento aconteça naturalmente. Quando um espírito demora a despertar, isso significa apenas que suas emoções ainda estão conectadas à vida terrena. À medida que essas emoções se dissolvem, a clareza vai surgindo. Assim como alguém que se recupera de um trauma precisa de tempo para reorganizar seus pensamentos, o espírito confuso precisa de acolhimento interno e externo. A evolução sempre acontece, mesmo que de forma lenta. Você acredita que cada pessoa tem o próprio tempo para compreender a vida? Deixe sua reflexão nos comentários. O despertar espiritual acontece quando o espírito finalmente percebe que a vida não terminou, mas apenas mudou de cenário. A alma sente leveza, clareza e uma sensação de continuidade que vai além do corpo físico. A compreensão surge como uma luz que dissolve os medos, os apegos e a confusão. O espírito percebe que não perdeu nada, apenas se transformou. Ele entende que sua existência é maior do que imaginava, que o amor continua, que os laços verdadeiros permanecem e que seu aprendizado prossegue em outra etapa. Esse momento é descrito como um renascimento, uma libertação profunda, uma alegria tranquila que preenche o ser. A alma reconhece que está viva em outro sentido e aceita com serenidade seu novo caminho. Você já imaginou como seria esse despertar? Deixe seu pensamento nos comentários. Compreender por que alguns espíritos não percebem que já morreram nos ajuda a refletir sobre a importância do equilíbrio emocional, do desapego e do amor. A morte não é o fim, mas uma mudança de estado. Quando carregamos emoções densas ou fortes vínculos materiais, a transição pode ser difícil de perceber. Porém, com o tempo, com a ajuda espiritual e com a força da oração, a consciência desperta para a realidade mais ampla da vida após o corpo físico. Este entendimento não deve gerar medo, mas serenidade. Ele nos convida a viver melhor, a amar mais, a perdoar com sinceridade e a cultivar a leveza que a alma precisa para seguir em paz. Se esta reflexão tocou seu coração, compartilhe com alguém que também possa se beneficiar dessa mensagem.